Mais uma vez, o podcast AlaVip Magazine traz uma super novidade. Lógico, né? A AlaVip sempre lançando as grandes ideias, os grandes profissionais com a gente, de São José do Rio Preto e toda a região, todo o Noroeste paulista. E hoje nós vamos conversar com a doutora Larissa Caniza. A doutora Larissa, eu conheço ela já há uns tempos, né, Larissa? Há uns bons anos. Ela é muito amiga nossa da revista, amiga minha, uma pessoa que eu gosto muito, mas não só dela, da família inteira. Doutora, muito prazer em receber você aqui no podcast da AlaVip. A gente fica muito feliz de você dedicar esse tempo para uma conversa bastante informal, não é nada, seguindo roteiros, mas é um grande privilégio para a gente ter você aqui. E para mim é um super prazer estar aqui, porque a AlaVip faz parte da minha história profissional desde que eu voltei a Rio Preto, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Então, é muito bacana estar aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Obrigado. Você começou dermatologia seguindo os passos como médica da sua própria família, né? Sua mãe é uma grande médica também, né? Sim. A medicina sempre fez parte da nossa vida, né? A minha mãe é médica ginecologista. Eu não posso dizer o tempo, senão ela vai ficar brava comigo. Há muitos anos. E o meu pai era ginecologista também, tanto que a influência foi tanta que os 3 filhos, né, eu e meus 2 irmãos, fomos para a medicina. Eu como dermatologista, meu irmão do meio como cirurgião plástico e o mais novo como anestesista. Então, a medicina sempre fez parte da nossa história. E a dermatologia foi, assim, eu digo que paixão à primeira vista, né? Eu fiz faculdade na PUCamp, na PUC de Campinas, fiz a residência lá também, fiquei 11 anos em Campinas, e já no curso de graduação, quando conheci a dermatologia, já me apaixonei, tanto pela dermatologia clínica, né, a parte de doenças de pele, cabelo, unhas, quanto a parte da dermatologia estética, da cosmiatria, que foi ganhando muita força nesses últimos 20 anos. Porque eu já tenho 20 anos já de dermato, viu, gente? 20 anos. Então, é um privilégio muito grande estar na dermatologia, estar vivendo todas essas mudanças. Sim. Você falou dessa parte das doenças. Quais são as principais hoje em dia e quais deixaram um pouco de existir, doutora? Olha, eu acho que, infelizmente, as doenças dermatológicas relacionadas ao estresse são as que estão ganhando mais força. Então, quadros de queda de cabelo, pacientes com psoríase, que são aquelas lesões vermelhas descamativas na pele, pacientes com vitiligo, pioras de quadros de acne e manchas de pele, porque hoje a gente sabe que o famoso melasma, que são aquelas manchas, né, muito no rosto, principalmente bochecha, testa, supralabial. Antigamente a gente pensava que elas eram só uma alteração do melanócito, né, da célula que dá cor para a pele, e hoje a gente sabe que elas têm um componente também relacionado à produção de radicais livres. E essa produção de radicais livres está muito relacionada ao estresse. Então, as doenças que têm ganhado força, infelizmente, são as relacionadas ao estresse emocional, essa agitação, esse excesso de informação da vida moderna. A queda de cabelo também é um desses... Muito, muito, e mais recentemente a questão, né, da Covid. Eu falo que queda de cabelo é um assunto que eu adoro abordar, porque parece muito simples, mas não é. Eu falo que sempre que um paciente tem um quadro de queda de cabelo, então se você está com queda de cabelo, a primeira coisa é procurar um dermatologista para que a gente faça um diagnóstico correto. Porque a primeira coisa a gente vai examinar couro cabeludo e fio para ver se existe alguma alteração ali. Não tem? Vamos investigar a parte metabólica. Se existe um hipotiroidismo, se existe alguma deficiência de vitaminas e minerais, para que a gente possa corrigir, para que a gente possa suplementar de forma individualizada, né? As pessoas saem comprando aí polivitamínicos, poliminerais e muitas vezes esse não é o caso. Queda de cabelo tem muitas causas. E temos as doenças que provocam queda de cabelo. A dengue, a Covid, que são as mais comuns no nosso meio, e como diagnóstico de exclusão, quando a gente vê que o paciente não tem mais nada, o estresse. Sim.
Quando tem uma angústia, uma tristeza, o estresse também, tem a queda de cabelo, né? Tem alguma coisa... e depois ele volta, né? Uma pessoa, às vezes, não procura um profissional, mas acaba voltando. Tem alguma coisa que não deixa voltar? O que acontece, doutora, quando o cabelo não volta a nascer, a crescer? Olha, eu falo que a primeira coisa, se a gente tem o nome médico dessa queda de cabelo relacionada ao estresse, é um nome até complicado, é eflúvio telógeno, né? Um nome que assusta. Mas eu acho que para que você não tenha novos episódios de eflúvio, você precisa encontrar maneiras de controlar o estresse e para isso a gente não tem uma receita de bolo. Né? Para mim pode ser atividade física, uma yoga, uma meditação e para você de repente, né, alguma atividade manual. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar controle do estresse, beleza, ela tem a ver também com bem-estar, então ela tem que vir de dentro para fora, senão a gente vê aí um bando de pessoas procurando nos procedimentos cosméticos uma beleza e procurando, eu até brinco, preencher com ácido hialurônico coisas que o ácido hialurônico não preenche. Então a beleza ela é um conceito muito amplo. E nesses casos de queda de cabelo por estresse, onde o cabelo não volta, a gente tem alternativas hoje na medicina, na dermatologia, a gente tem tratamentos para não só diminuir queda, mas para estimular o crescimento dos fios e fios de qualidade, como, por exemplo, microinfusão de medicamentos direto no couro cabeludo, que é o tal do MMP, o laser de túlium, que hoje a gente faz muito lá na clínica, para fortalecimento capilar. A gente tem N tratamentos, alguns tratamentos envolvendo até plasma, né? Aí são coisas até mais novas. Enfim, e o que a gente vai infundir também direto no couro cabeludo daquele paciente depende do que ele precisa. Por isso que eu bato tanto nessa tecla de consulte seu dermatologista, faça uma avaliação médica, faça exames para que a gente saiba o que a gente vai fazer para você. Eu posso suplementar vitaminas, fatores de crescimento, o famoso minoxidil, finasterida, mas isso tem que ser individualizado. Sim, entender a causa, né? Mas geralmente o cabelo volta, tá? Quando a gente controla o estresse, o eflúvio telógeno relacionado ao estresse, ele é autolimitado. Mas no caso dele não voltar 100% ou não voltar na qualidade que tinha antes, a gente tem maneiras de auxiliar esse paciente, não só no home care, no que ele vai tomar e passar em casa, mas tratamentos também em consultório dermatológico. Doutora, por que tem muitos homens carecas, assim, ó? Você vê na vida sempre assim, meu tio, meu pai, nananã, e mulheres têm menos? Eu acho que, assim, existe a alopecia androgenética, né, o nome médico para calvície, existe a alopecia androgenética masculina e existe a feminina. Elas têm padrões, muitas vezes, diferentes. O homem, ele tem as entradas e aquela coroinha, e em casos mais avançados, perde todo o cabelo, né? Só sobram as laterais e atrás. E na mulher, na maioria dos casos, tende a ser uma rarefação mais difusa. Então, não é que a mulher tem menos, eu acho que é um padrão diferente. E os homens, muitas vezes, eles aceitam com mais facilidade a calvície, né? Ou ele luta com unhas e dentes, né? Ou alguns aceitam. Então, eu acho que a mulher tem também, a mulher luta um pouco mais. E outra coisa, né, gente? Existe a alopécia na mulher involutiva, que é o quê? No pós-menopausa, por alteração hormonal, independente dessa mulher já ter um histórico de alopecia androgenética ou não, a gente vai ter um afinamento e uma mudança na qualidade do cabelo. Sim. E hoje o transplante capilar também tem avançado muito. Então, os homens hoje não precisam se acomodar com tanta facilidade com a calvície, não. Procurem precocemente. O tratamento, a prevenção é o melhor tratamento. Sim. Doutora, como que chama, que vocês chamam na medicina, quando impede o nascimento do pelo, do cabelo? É quando cria
Como assim? Assim, porque tem os folículos, né? Tá. E aí parece que tem um determinado tempo que a pessoa deixa de cuidar, que pode fechar. Ah, sim, isso é muito interessante, gente. A alopecia androgenética, ela tem fases. Então, se a gente procura precocemente, qual que é o primeiro passo da calvície, Milton? É um afinamento do cabelo. Em seguida, aquele fio cai, mas o folículo piloso tá ali, tá abertinho, tá viável. Com a progressão da doença, existe uma fibrose, existe um fechamento do folículo piloso. Que é quando fica liso. Quando fica liso, a chamada careca lisa. Aí já se torna um pouco mais difícil a intervenção clínica, por exemplo, em casa, através de medicações orais, através de tônicos, shampoos, né, que o pessoal fala tanto em shampoo anti-queda. Shampoo anti-queda é coadjuvante, tá? É terapia de curto contato. Não é que não funcione e não serve para nada, mas a gente tem que colocar cada terapia no seu devido lugar e saber o que esperar de cada coisa. Então, calvície, tratamento precoce, prevenção, tanto para homens quanto para mulheres, é o melhor remédio. Doutora, anos atrás a gente não ouvia muito falar sobre calvície feminina. O que aconteceu, na sua opinião, que é efeito desse estresse também, do dia a dia, da Covid? Eu acho que sim, Milton, porque mesmo que a paciente tenha, né, de base um diagnóstico de calvície, e ela foi somando ali outras causas de queda de cabelo, como esse eflúvio por estresse, como um eflúvio pós-Covid. Então, eu acho que o centro hoje das discussões em dermatologia clínica, ele está no controle do estresse. E aí, não só para cabelos, para as outras coisas que a gente comentou também, para a acne, por exemplo, o estresse tem ganhado cada vez mais destaque quando a gente estuda a patogenia da acne, a alimentação. E quando a gente fala em controle do estresse, a gente tem que englobar também boa alimentação e qualidade do sono. Porque pensando em cabelo, não adianta você tomar o melhor suplemento ou, pensando em acne, em melasma, passar os melhores dermocosméticos se você não dorme direito. Tem que pôr o paciente para dormir e para dormir bem. É um conjunto. A gente sabe que diversas substâncias que são importantes para o nosso bem-estar e para a nossa saúde, falando em pele, cabelos e unhas, são produzidas durante o sono. Mas para isso o sono tem que ser de qualidade. Sim. Ainda a gente aproveitando esse assunto dos cabelos, o que as pessoas fazem de errado assim no dia a dia? Eu ouvi dizer, por exemplo, que a água quente faz mal para o cabelo, que o certo seria você lavar os cabelos com a água normal, com temperatura normal, não com chuveiro aquecido, né? Isso é real? É real, Milton. A água quente, parece uma bobagem, né? Mas a água quente, ela faz mal tanto para a pele, inclusive para a pele do couro cabeludo, né? Quanto para o cabelo. Porque quando a gente fala em cabelo, a gente tem coisas que a gente foca no couro cabeludo e tem coisas que a gente foca, tem orientações, né? Não coisas, que a gente foca na haste, que a gente foca no pelo. A água quente, pensando em pele, ela resseca. Então, uma pele ressecada é uma pele que descama com mais facilidade. E isso vale para o couro cabeludo. Um couro cabeludo ressecado, ele descama com mais facilidade. Então, muitas vezes, as pessoas até confundem essa descamação por ressecamento com caspa, que é a dermatite seborreica, que é uma outra doença dermatológica que provoca descamação no couro cabeludo. E uma pele seca, independente de onde nós estamos falando, seja no corpo ou seja no couro cabeludo, ela não funciona direito. A nossa pele, ela é uma barreira contra as agressões externas. E para a pele desempenhar a sua função de barreira corretamente, ela precisa estar hidratada. Então, agora a gente está entrando aí, né, outono, inverno, hidratação, gente. Hidratação da pele, tanto de fora para dentro, com bons hidratantes, quanto de dentro para fora. Então, água quente faz mal, sim, e não só para o cabelo, mas para a pele como um todo. Sim. Ninguém vai tomar banho frio, né, gente? Mas é um banho morno e saber escolher também
os sabonetes e os shampoos. Porque quando a gente fala em pele hidratada e em pele funcionando bem, a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente aprendia lá na escola, que é o tal do pH. Então, quando a gente escolhe produtos, seja um sabonete para tomar banho, seja um shampoo para lavar o cabelo, você tem que optar por produtos com pH adequado. E hoje você sabe, né, Milton? Hoje todo mundo dá pitaco na dermatologia. Então, procurem um dermatologista. A gente estuda muito para olhar para vocês, examinar vocês e prescrever um dermocosmético. É muito estudo envolvido. Obrigado, doutora. A gente agradece como paciente. Deixa eu te falar uma coisa. O processo de queda e tudo, na sobrancelha também, é o mesmo do cabelo e os tratamentos? Como que funciona? Também. Hoje a gente tem inclusive uma... Eu não diria que é uma doença recente, ela não é tão recente assim, mas nós temos voltado mais os olhos para ela, até como um diagnóstico diferencial nos casos de queda de cabelo, que é um tipo de alopécia chamada alopécia fibrosante frontal. Nessa alopécia, o paciente vai perdendo os cabelos, principalmente na região frontal, tá? E a gente fala que ele percebe que aumentou o tamanho da testa. E nesse tipo de alopécia, existe queda dos pelos da sobrancelha. Então, se o paciente tem perda de sobrancelha, até de cílios, isso pode ser simplesmente por estresse também? Pode. A calvície já não acomete tanto essas regiões, mas pode ser só por estresse? Pode. Mas a gente tem que diferenciar de outras doenças, como uma alopécia areata, que é aquela doença onde o paciente faz áreas arredondadas no couro cabeludo, sem cabelo, áreas lisas, bem delimitadas, e a alopécia areata também leva a perda de sobrancelha, e diferenciada a tal da alopécia fibrosante frontal, porque diferente de uma queda de cabelo por estresse, essas doenças, a areata, a fibrosante frontal, se não tratadas precocemente, a gente não recupera mais o fio. Elas evoluem com fibrose. Fibrose do folículo. É apaixonante. Tricologia eu adoro. Lá na Vita, agora eu tô lá na Vita, né? A gente tem todos esses tratamentos ali à disposição e a partir do segundo semestre a gente vai colocar em funcionamento, com a volta da doutora Natália, o spa capilar. Então, aí a gente vai oferecer também orientações em relação à haste, em relação ao fio de cabelo. Nada que vá concorrer, pelo amor de Deus, com os salões de beleza. O enfoque é diferente. Mas veio para a mão do dermatologista também, mais recentemente, um pouco mais das orientações em relação a fio de cabelo, não só a couro cabeludo. Sim, é apaixonante, né? A gente gosta, eu e o Milton, a gente gosta desse assunto, cabelos. Eu gosto. Então, adoro. Se deixa, a gente vai longe, né? As mulheres gostam muito de ter cabelo. Eu vejo, às vezes, que tem aquelas faixas, né, de cabelo. E como que você vê isso? Tem algumas coisas que pode atrapalhar? Tipo... Muito, muito. Hoje em dia, essa questão de faixas capilares, você precisa ver a qualidade do produto que você vai comprar para usar no seu cabelo, que tipo de amarração vai ser feita, é com cola, é amarrado no próprio fio, quem vai fazer isso para você? Na hora de tirar essa faixa, que cuidado vai ser feito para que não quebre o seu cabelo, e isso vale também para cílios, né? Hoje está na moda colocar cílios postiços, então a gente vê muito caso também de dermatite de contato na borda ciliar, pelo tipo de cola e pela qualidade daquele fio dos cílios postiço. Então, também não é tão simples quanto parece. Eu não sou absolutamente contra isso, mas eu acho que tem que procurar um bom profissional, se cercar de bons cuidados e ter um bom dermatologista para ir te orientando em paralelo. Isso vale para a unha também, para unhas postiças, unhas em gel, enfim. Hoje está na moda e, infelizmente, no consultório médico caem
muito das complicações desses procedimentos Entendi. mal realizados. Doutora, nós falamos da temperatura da água. E o excesso, a gente pode lavar mais os cabelos, e lavar em excesso também é prejudicial? Por exemplo, eu ouço algumas mulheres falando assim, imagina, eu chego da academia, não lavo meu cabelo, senão vou acabar com a saúde dos meus cabelos. Isso é real, doutora? Milton, as pessoas perguntam muito isso. Lavar o cabelo todos os dias faz cair mais o cabelo? Lavar os cabelos todos os dias faz mal para a saúde? Gente, não existe uma frequência ideal de lavagem dos cabelos. Isso vai depender do grau de oleosidade do seu couro cabeludo e dos seus fios de cabelo. Mas, em linhas gerais, a gente fala que dia sim, dia não é uma frequência bacana. Mas se você tem um couro cabeludo oleoso e se você faz esportes todos os dias, é preferível que você lave o cabelo todos os dias e mantenha o seu couro cabeludo limpo do que deixar ali resíduo de poeira, de suor, de sebo. Isso é mais prejudicial à saúde capilar do que lavar os cabelos todos os dias. Sim. Doutora, E não faz cair mais. É. Isso é uma coisa interessante também. As pessoas chegam no consultório e falam assim, nossa, doutora, eu nem tô lavando o cabelo, porque quando eu lavo, meu cabelo cai mais. Gente, não é que cai mais. A lavagem aumenta a percepção da queda. Porque quando você lava e puxa, vem o tufo. Sim. Mas aqueles cabelos que já estavam ali soltinhos, eles iriam caindo ao longo de todo o dia e dia seguinte. É aqueles cabelinhos que a gente vê pela casa, né? Uhum. E às vezes não percebe. Então, lavar o cabelo na frequência indicada para você, com os produtos corretos, não vai fazer mal, pelo contrário. Vocês estão vendo, né? Tem que lavar os cabelos, sim. Gente, Chegando da pelo academia. amor de Deus, né? Chegando da academia, lavando. Não, eu já cheguei a ouvir uma vez uma mulher falando, falou, olha, você pode ver que você vai ficando com essa rodelinha aqui, porque o chuveiro fica caindo em cima. Aí toda vez que eu ligava é mito, é mito, é mito. Toda vez que você ligava o Ela chuveiro, já lembrava. você fugia, né? Não, deixa eu pôr essa parte para lá. Não, mas não. E uma coisa de lavagem também que vale a pena a gente comentar, e aí pensando no rosto, né? Pacientes com pele oleosa. Pacientes com pele oleosa, às vezes, têm uma tendência a querer lavar muito o rosto para controlar a oleosidade. Isso, a médio e longo prazo, dá um efeito rebote. Porque quando você lava repetidamente, repetidas vezes, o seu rosto e vai removendo a gordura, a oleosidade natural, o que o seu organismo entende? Está faltando óleo, eu vou produzir mais. Então, num primeiro momento, a pele fica mais sequinha. Depois, você tem um efeito rebote. Então, uma frequência bacana de lavagem do rosto, mesmo para quem tem uma pele mais oleosa, seria de 2 a 3 vezes ao dia com um sabonete ou gel de limpeza adequado ao seu tipo de pele. Doutora, a gente tem um monte de assunto para falar com você. Você estava tocando nesse assunto, né? Do cílio postiço e do material que às vezes as pessoas usam nas faixas, né? E aí eu lembrei de um detalhe que eu estava vendo outro dia. Esses cílios não estão ficando grandes demais? Não estão ficando meio fora de harmonia, assim como aconteceu com uma época com os lábios? Ai, Milton, olha, gente, aí vamos lá. Vai entrar num ponto que, assim, eu sou muito a favor da naturalização, e isso eu trago até para a minha vida. Eu acho que excessos não são legais em nenhum aspecto. Você vê os preenchimentos, né, com ácido hialurônico há uns anos atrás, a famosa harmonização facial acabou virando uma desarmonização facial pelo excesso de produto usado, e não só isso, porque o problema não é tanto a quantidade, não é só a quantidade. O problema é a maneira de aplicar, né? Os profissionais foram entrando nesse mercado, que a princípio era um mercado só de médicos. Hoje a gente tem profissionais não médicos também atuando em procedimentos injetáveis, e muitas vezes entraram muito despreparados. Então, usaram muito produto, usaram produtos de maneira com técnicas inadequadas, em pontos inadequados, e isso gerou a desarmonia.
Isso gerou a desarmonização. Tanto que, mais recentemente, a gente tem, principalmente na medicina, uma tendência ao resgate da naturalização facial. Uso dos bioestimuladores de colágeno, uso de menos ácido hialurônico. Mas eu vejo que o problema não é só a quantidade, o problema é técnica de aplicação. E nessa ânsia da beleza, nessa ânsia da harmonia, outros exageros vieram, como tamanho de cílios, tamanho de unha. Gente, tem pacientes que quando ficam grávidas, Milton, elas chegam para mim, às vezes, com quadro de urticária no começo da gravidez, e eu preciso desmontar a pessoa, eu preciso pedir para tirar os cílios, para tirar a unha, para tirar a faixa do cabelo, porque é tanta coisa estranha ao organismo que ele responde. Sim. Através de dermatites e urticárias. Eu não sei como consegue usar o celular. Então, assim, eu acho que eu falo por mim mesma. Eu até para mim, né, para minha estética, eu sempre prefiro a naturalização. E aí os bioestimuladores de colágeno e as tecnologias, os lasers, vêm ganhando força, porque a gente trata muito qualidade de pele. Né? A gente trabalha um pouco do que você vai perdendo. A gente não quer te dar nada em excesso, a gente não quer te dar nada a mais. A gente só quer resgatar um pouquinho do que se perdeu. A gente estava chegando num ponto que as pessoas estavam falando assim, nossa, olha que lindo, olha o tamanho dessa boca, gente, que boca. Igual quando a gente sentia que estava ótimo na academia por causa dos braços imensos, olha aquele. Aí quando maior o lábio, mais importante, parecia que ganhava mais status. E não é todo mundo que combina com uma boca muito grande, É uma né? boca pequena, por exemplo. Então, isso Quem que tem a uma gente boca precisa pequena, ver. os lábios muito finos, aí coloca um negócio grande, né, um volume muito grande, a pessoa acaba achando que naquele momento, mas depois ela começa a ver que, na verdade, estava completamente fora de forma, né? E a gente tem múltiplas técnicas também para preenchimento labial. A gente tem maneiras e maneiras de aplicar o ácido hialurônico nesses lábios. Então, a gente tem técnicas para volume, técnicas só para realçar um contorno, técnicas que são só para melhorar a hidratação, que é o tal do efeito gloss. Então, bons profissionais e utilizando bons ácidos hialurônicos, porque a gente fala ácido hialurônico, parece que é tudo igual. A gente tem densidades diferentes de ácido hialurônico. Tem produtos para linhas mais finas, para tratamentos mais delicados, tem produtos para mais volume, tem produtos para sustentação facial. Tudo é ácido hialurônico, mas tem tipos e tipos de ácido hialurônico e marcas, tá? Porque na ânsia também pelo ganho de mercado, as pessoas muitas vezes optam por comprar produtos, marcas mais baratas, que não necessariamente são marcas que têm todo esse respaldo de segurança. Então, é um outro alerta que eu deixo, não escolham o profissional somente pelo preço. Né? Porque o que é caro? Muitas vezes, o caro é o que você paga e não fica satisfeito. Sim. Então, e depois para corrigir também, às vezes um procedimento que pagou barato e ficou mal feito ou deu alguma complicação, a correção é muito mais cara do que se tivesse procurado um bom profissional. Você é dermatologista há quantos anos? Eu sou dermatologista há quase 20 anos. E durante esses 20 anos, a gente foi vendo as mudanças dos gostos das pessoas. Eu me lembro que em alguns momentos as pessoas estavam buscando maçãs imensas no rosto, né? Elas colocavam maçãs. Não, e a minha já é imensa, né, Milton? Tanto que todo mundo pensa que eu tenho preenchimento malar e eu não tenho. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver o que combina com cada um, porque teve a época, sim, maçãs. Das grandes maçãs, né? Depois Vamos dizer grandes assim. lábios, Grandes depois lábios, olhos bem arrebitados, olhar de olhos de raposa, é. fox eyes, tem, né, Não, os teve modismos. Mas, depois desse modismo, existe uma preocupação do ponto de vista médico para o futuro disso? Por exemplo, Muito. se eu tenho uma maçã imensa aqui e daqui uns anos a estrutura da minha face, dos meus músculos já não é mais a mesma, como que ficou aquela maçã? Caiu? Ou o corpo acaba absorvendo? Não seria uma desarmonização? Assim, quando você opta pelos exageros, você já está se condenando a ser feio no futuro. Milton, você tocou em outro ponto muito importante que as pessoas precisam entender. Todo mundo fala, quando fala em envelhecimento, todo mundo fala em perda de colágeno. Gente, se a gente perdesse só o colágeno, tava bom. A gente perde tudo,
todas as camadas da pele envelhecem. Então, a epiderme, que é a camada mais superficial, ela afina. A derme, há a perda do colágeno. A gente tem perda de gordura facial, absorção de gordura facial, diminuição da força muscular. Você vê, a gente perde força na musculatura do corpo, a gente perde também no rosto. E a gente tem perda óssea. Então, quando se procura um médico para fazer um protocolo de rejuvenescimento, a gente vai considerar tratamentos em todas essas camadas. Então, vamos usar um ultrassom microfocado para a musculatura, vamos trabalhar na reposição desses coxins de gordura, sustentando a face, vamos estimular a produção de colágeno, porque com o passar dos anos, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, a gente tem um desabamento facial, né? Não só pela ação da gravidade, mas por todas essas alterações que são fisiológicas e que em algumas pessoas vão ser um pouco mais intensas do que em outras pessoas, de acordo com vários fatores, genética e hábitos de vida. Sim. Doutor, eu acho que você deve pensar assim como eu, mas mesmo sendo uma médica muito famosa, que trabalha com beleza e tudo, eu acho um pouco, às vezes, uma falta de respeito imensa das pessoas com as pessoas envelhecidas. Sim. Quando fala isso é mais no Brasil, quando fala assim, nossa, mas olha a pele dela, não sei o quê. Mas assim, a pessoa envelhece, ainda bem, né, que ela viveu bastante. Mas eu acho assim, um exagero na forma como tratam as pessoas, porque elas não fazem, às vezes, o botox, ou porque falam, nossa, mas ele está acabado, está destruído. E você também vê dessa forma? Eu acho que nós, médicos, dermatologistas, nós temos que ser Olha, até me emociono para falar disso. Eu acho que a gente tem que orientar o paciente e respeitar a maneira como ele escolhe envelhecer. Então, a gente tem que ser... Foi-se o tempo em que o médico ele era o detentor do conhecimento. Hoje, o conhecimento ele vem de todos os lados, através aí da internet, né, das redes sociais, vem conhecimento de qualidade, vem conhecimento sem respaldo científico nenhum, e o paciente fica perdido. Então, quando ele nos procura, a gente tem que ser um triador dessa quantidade de informações que chega até o paciente, posicioná-lo do que procede e do que não procede, o que tem respaldo científico e o que não tem, e entender o que ele quer para a vida dele. Você quer fazer procedimentos, toxina botulínica, preenchimentos bioestimuladores? Ok, vamos fazer, deixa eu entender o que você busca para eu te oferecer o que você procura. Não, doutor, eu não quero. Então, eu quero só que você me oriente como é que eu vou tratar a qualidade da minha pele na minha casa, com bons dermocosméticos, tem algum laser, algum peeling que eu possa fazer? Ok, vamos fazer também, porque muita gente chega no meu consultório e tem medo de falar que não quer aplicar uma toxina botulínica no rosto, porque já foi em outros profissionais e quando falou isso, o profissional já nem deu atenção. É porque acho que é natural, né? Não, vamos então, eu acho que a gente tem que respeitar, ser um orientador, um triador de informações, porque são muitas, e seguir de mão dada com o paciente no caminho de envelhecimento que ele optar. Seja com mais ou menos procedimentos injetáveis, mais ou menos lasers. Hoje eu estou dentro de uma clínica que é um dos principais centros de referência, eu diria que talvez até no Brasil, mas com certeza no interior do estado de São Paulo é. Lá nós temos inúmeras tecnologias a laser. Hoje os lasers ganharam força, então... E laser, foi-se o tempo que o laser... só tem laser que fica inchado, que descasca. Não, a gente tem lasers quase com downtime zero, que você sai de lá levemente vermelhinho e volta para o trabalho. Então, eles tratam muito bem qualidade de pele. Então, o paciente que tem medo de abusar dos injetáveis... Vá para o caminho das tecnologias, dos peelings. Olha, os peelings é uma coisa que a gente usava muito há 20 anos atrás, que não tinha tanto laser, e hoje eles têm ainda o seu lugar ao sol, muito associados aos lasers ou até sozinhos.
Então, gente, tem muita coisa, assim, dá pra gente envelhecer bem e só não envelhece quem morre cedo, né, Milton? Não tem outro jeito. Tem razão. E, doutora, o que você acha que vai surgir de novidade agora nessa área da dermatologia? Já que a gente está em busca da naturalidade, dos efeitos naturais, o que você acha que vem de novidade? Olha, eu pontuaria duas coisas como as grandes tendências para os próximos anos. Bioestimuladores de colágeno híbridos, ou seja, mais de uma substância na mesma seringa. Hoje a gente já tem um no mercado, então a gente tem o bioestimulador junto com o ácido hialurônico. Então eu já sustento, preencho e bioestimulo. Eu acho que isso é uma tendência, vai ganhar muita força nos próximos anos e, sem dúvida nenhuma, os lasers, as tecnologias. E isso tá assim, hoje eu estou encantada, eu vejo lá na Vita o laser de Thulium e o laser de picosegundos, que eu comentei até na revista, são lasers que a gente tem resultados extraordinários, com poucas sessões e baixo downtime, ou seja, eu não tiro tanto o paciente da rotina. Eu acho que essa tendência das tecnologias é o que vai ganhar força, Sim. Doutora, pensando em naturalização facial. para informação para uma pessoa leiga, o que é o laser? O laser são luzes, vamos dizer assim, que têm algumas características específicas, e aí, dependendo dessa característica, eu vou ter um alvo. Então, eu tenho lasers que o alvo é a melanina, então eu vou clarear a pele. Eu tenho lasers que o alvo é a derme, a água, então eu vou estimular colágeno, fibroblasto. Eu tenho lasers onde o alvo é a glândula sebácea, então eu vou trabalhar a acne. Lasers são luzes que atuam num determinado comprimento de onda e cada comprimento de onda tem o seu alvo principal. Então, a gente atua de maneira muito assertiva onde eu quero tratar, na estrutura que eu quero tratar. Sim. Para a gente fechar o assunto da queda de cabelo, uma outra dúvida que eu tenho as pessoas geralmente falam que as crianças também estão tendo bastante queda, né? Sim. E antes não tinha, né? Tem efeito também por causa da vida estressante. Milton, eu acredito que sim, porque hoje as crianças elas são expostas a muitas atividades e a um excesso de informações muito grande. E aquela criança muitas vezes não tem ainda bagagem emocional para assimilar tudo aquilo. Então, aí a criança vai manifestar de alguma forma, ou através de uma alteração de comportamento, ou através de uma queda de cabelo. Então, as crianças têm sim aumentado a incidência de queda de cabelo em crianças pelo estresse, pelo excesso de informações e pelo excesso de atividade. Gente, essas crianças têm atividade o dia inteiro, todo dia. Elas fazem o tudo. ócio é importante, as crianças precisam ficar um pouquinho sem fazer nada. A gente também precisa, sabe? Ficar um pouco sem fazer nada, esvaziar a mente é saudável. Isso traz saúde. Eu vejo pelos meus filhos, às vezes eles ficam 3 minutos sem fazer nada, eles falam assim: mãe, eu estou entediado. Que bom, fique entediado, olha pela janela, às vezes no trajeto de casa até um restaurante, me dá o celular, eu estou entediado. Fique entediado, olhe pela janela. Então, o tédio é importante um pouco também, porque tem aumentado as doenças de pele nas crianças, tem aumentado psoríase infantil, tem aumentado dermatite, a dermatite atópica. A dermatite atópica, ela tem relação com estresse, não é tão direta como outras doenças, mas tem aumentado. Então, olha que loucura, né? Que judiação. É uma judiação. Porque às vezes você quer fazer com que o seu filho faça tudo, né? Ele vai ser um excelente nisso. E ele fica o dia inteiro. Aí chega à noite e ele ainda continua assim. Você imagina a mente dessa criança como que fica. Então, a mente não para. Por isso que a gente tem a sensação, hoje não dá tempo de nada. Aí parece que o tempo está passando mais rápido. Eu não acho que é o tempo que está passando mais rápido. É a gente que tem muita informação. Antigamente, se você estava trabalhando e alguém te ligava, a pessoa esperava você retornar. Hoje em dia, você está ali atendendo, eu estou lá atendendo o paciente, um atrás do outro. A pessoa manda uma mensagem no celular, ela não tem paciência de você demorar meia hora, 1 hora para responder. Fica colocando interrogações, né? Doutora,
Oi? A interrogação. Gente, esse estresse todo, essa ansiedade toda, ela vai sair de alguma forma. E aí, na dermatologia, a gente tem visto doenças de pele, cabelo, unha, muito relacionadas a esse estresse todo. Então, a gente, enquanto médico, tem que atuar, né, vai ter que perder um pouco de tempo para orientar esse paciente também no lado emocional. Senão, os cremes, as pomadas, os antialérgicos, os corticoides, os suplementos não vão fazer nada se a coisa não for global. Por isso que a medicina, atuando de forma integrada, várias especialidades atuando de maneira integrada, isso tem ganhado força também. Sim. Doutora Larissa, você citou umas 2, 3 vezes Vita. Queria que você explicasse para a gente, para as pessoas que não conhecem ainda, que é Vita Dermatologia, falar um pouquinho da clínica, né, do Guilherme e da Natália, que agora você faz parte desse grupo de grandes profissionais, né? Eu também tenho uma história muito interligada à Vita, tenho um orgulho de saber que você está com eles, que são pessoas especiais para nós, como você é. Você começou lá há pouco tempo, né, no grupo deles, né? A Vita Dermatologia é uma clínica completa na área dermatológica, tanto na área clínico-cirúrgica quanto na área cosmiátrica, estética. Nós somos em 7 dermatologistas no total. Todos atuam em todas as áreas, mas cada um tem um foco e uma área de atuação predominante lá dentro. Além da equipe médica, a clínica conta com 2 nutricionistas, uma equipe de apoio de enfermeiras e fisioterapeutas, fora as recepcionistas. Então, hoje é um prazer para mim fazer parte dessa equipe. Eu conheço o Guilherme e a Natália desde a época da residência, então ter recebido o convite deles no final do ano passado me deixou muito feliz. Porque a vida é feita de ciclos, né, Milton? E eu acho que eu vim da Clínica Canisa, uma clínica que tinha o meu sobrenome, uma clínica onde eu atuei ao lado dos meus familiares durante quase uma década. Foi uma década muito feliz, muito importante, mas eu acho que chegou um ponto onde cada um precisou seguir o seu caminho de maneira super natural. Nós estamos mais unidos do que nunca enquanto família, só mesmo os rumos profissionais que se diferenciaram. E eu ter recebido o convite do Guilherme e da Natália, nesse momento foi muito feliz para mim, porque eu tenho a oportunidade de oferecer hoje aos meus pacientes tudo que eu já oferecia na Canisa e muito mais, numa infraestrutura fantástica, com tecnologias de ponta e uma equipe muito alinhada em princípios e valores, né? O Dr. Guilherme, o foco maior de atuação dele é a parte cosmiátrica, são os injetáveis, é essa parte da beleza. Doutora Natália em tricologia, doutora Adriana em oncodermatologia e mapeamento corporal de pintas, de sinais. Eu entro para agregar muito na parte de dermatologia clínica, as doenças de pele, cabelos e unhas, e gosto muito também de skincare, de montar rotinas de qualidade de pele e skin quality, que são os lasers e tecnologias. Temos o Dr. Lucas Madureira. O Lucas também atua muito em cirurgia dermatológica e cada vez mais tem trabalhado com a parte capilar. Agora lá na Vita nós temos transplante capilar com o Dr. Lucas, a doutora Karine também na parte clínica e na parte de rejuvenescimento íntimo, que tem ganhado força, é outra tendência, rejuvenescimento íntimo, e a doutora Gabriela, agora que foi a última a entrar na nossa equipe, vem somar muito também nessa área dos procedimentos estéticos. Então, olha que bacana ali, a gente aprende muito uns com os outros, e quem ganha, além de todos nós, são vocês pacientes. Eu fico muito feliz, só nomes bons, né?
pessoas famosas. Aliás, Rio Preto também é uma cidade que tem grandes nomes de várias áreas, né? E olha que cada surpresa que a vida reserva pra gente, né, Milton? Né? Quem diria que eu estaria na Vita esse ano, né? Quando nós optamos por vender o imóvel onde era a Clínica Caniza, minha primeira ideia foi adquirir uma sala, talvez até no Georgina, que é um vetor, né? A gente tem muitos profissionais da área médica, da área de saúde hoje no Georgina. Então, a minha primeira ideia era montar um espaço para mim no Georgina, mas aí quando veio o convite, eu já era apaixonada pelas pessoas, Guilherme, Natália, Adriana, e aí eu me apaixonei pela clínica. Eu sempre percebi isso, até comentei com você uma vez, você é muito querida pelas pessoas da área, né? As dermatologistas, tem grandes amigas suas, né? Eu sempre vejo que quando a gente até fala, não, a doutora Larissa, eles sempre falam com carinho de você. Me emocionei agora. Mas é legal, né? Isso é muito bonito, né? Eu acho que, assim, a gente vive numa sociedade que muitas vezes prega uma competição exagerada entre as pessoas, principalmente entre profissionais da mesma especialidade. E eu realmente acho, do fundo do meu coração, que isso é desnecessário. Sim. Porque eu acho que temos espaço para todos, aprendemos muito uns com os outros, e a gente está aqui nesse mundo para isso, para aprender, não só na nossa profissão, mas na nossa vida, e nos tornarmos seres humanos melhores. Então, eu propago muito essa união entre as pessoas, e talvez por isso você diga, né, que eu sou tão querida, porque realmente eu sou fã dos meus colegas. Sim. E eu procuro exaltar o que eu acho que cada um trabalha de bom. Sim. Eu não acho que eu sou a melhor em tudo. O dia que eu achar isso, aí que mora o perigo, porque eu acho que quanto mais a gente estuda e mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente tem que aprender, que a gente tem que estudar. Então, ter essa humildade e saber que a gente tem muito a ensinar, mas tem muito a aprender, é o diferencial. As pessoas até estranham isso, né, Milton, hoje em dia. Mas tem que ser. Graças a Deus, vocês estão mais unidos que nunca agora. A classe da dermatologia, eu vejo que tem nos eventos mesmo, né, que eu vou, eu vejo que tem uma troca de informações, as pessoas estão vendo que cada vez mais tem espaço para todo mundo. Ninguém consegue atender. Essa região nossa de milhões de habitantes... E eu tento levar muito isso para dentro da Vita também, eu propagava muito isso lá na Caniza, essa união entre os profissionais, porque algumas pessoas me perguntaram isso. Mas você não tem medo de ir para a Clínica Vita com tantos dermatologistas lá? Isso não representaria uma concorrência para você? Eu ouvi essa pergunta de algumas pessoas e eu nunca vi dessa forma. Eu acho que ter muitos dermatologistas lá, eu só tenho a ganhar. Nós todos lá dentro só temos a ganhar. Sim. E eu visto muito a camisa, eu tenho isso de bom, assim, eu sei viver os ciclos e viver intensamente. Talvez eu tenha herdado um pouco isso da minha mãe. A minha mãe tem muito essa filosofia, né? É uma pessoa, é um exemplo para mim de profissional, é um exemplo de pessoa, um exemplo de força, coragem, resiliência e princípios e valores. Então, eu acho ela uma pessoa assim incrível, gostosa de conversar. Gostosa, né? Ela é gostosa. Ela é intensa, né? Ela é intensa, ela sabe de tudo, e eu acho bonita a relação que ela tem com a medicina, né? Com os pacientes dela. Eu acho que ela faz parte da história da cidade, mas você vê ela extremamente moderna, né? Muito, muito atualizada, muito update. E ela traz isso para mim, né? E nós estamos mais juntas do que nunca. A gente se vê praticamente todos os dias. E você acredita que tem semana que a gente se vê mais agora do que quando a gente estava trabalhando juntas? Porque eu acho que como a gente sabe que agora não estamos uma ao lado da outra fisicamente, a gente tem uma preocupação maior em se telefonar, em sair, em passear. Ela adora estar com os netos, ela deu uma leve reduzida agora no ritmo de trabalho, então ela tem mais tempo também de viver como mãe e como vó. Então essa nova fase tem sido muito boa para nós, Milton. Eu me surpreendi muito positivamente, porque toda mudança traz medo, né?
Sim. A casa onde era a Canisa tinha um valor afetivo muito grande para nós. Então, falar para você que a mudança foi um processo fácil, para mim, não foi. Mas foi um processo necessário e que gerou muito amadurecimento e, para minha surpresa, gerou uma melhora imensa na qualidade das relações familiares. Eu, minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, a gente se ama muito e a gente está mais junto do que nunca e aproveitando muito o lado bom de cada um agora. Então é uma coisa que me emociona, é meu calcanhar de Aquiles. Não, mas você é bem família mesmo. Eu gosto tanto. A tua família é incrível, né? Eu gosto demais de vocês todos. Doutora, eu queria agora que você contasse alguns segredos de beleza. Que você, as pessoas sempre falam assim, a pele dermatologista usa alguma coisa que eles não falam pra gente. Não é possível, né? Aí eles olham e falam, essa é dermatologista, olha a pele. Olha, eu vou ser sincera com você. Eu acho que 3 segredos de beleza são fundamentais. Sem isso, o resto não funciona tão bem. Primeiro, aqui, ó, beber muita água, hidratação da pele de dentro para fora. Primeira coisa. Segundo, uso diário do protetor solar, o principal dermocosmético embelezador, por incrível que pareça, é o protetor solar. E hoje a gente tem protetores que não são só um protetor, eles têm ativos antioxidantes que retardam o envelhecimento celular, ativos antipoluição. Então, hoje os protetores solares são muito tecnológicos. Segunda dica. E terceira dica, gente, hidratantes mesmo de uso tópico. Hoje a gente tem hidratantes que vão desde aquela pele seca, madura, craquelada, até uma pele muito oleosa, acneica e peles sensíveis. Então, beber muita água, hidratar adequadamente a pele e usar o protetor solar são segredos fundamentais de beleza para qualquer pele, Milton. Para qualquer pele. Não tem segredo, você vê que tem que começar da base. O resto a gente vai adicionando. Sim. E procurar o dermatologista para usar o produto correto. Sim. Fazer uma visita de vez em quando ao dermatologista para ver o que pode melhorar. Nem que seja só para adequar a sua rotina de cuidados com a pele. A gente está ali para isso. Te ajudar a definir o que você vai usar e como você vai usar. Isso é muito importante. E também entender que muita gente passa o protetor no rosto, esquece do pescoço, né? Gente, esquece das mãos. Pescoço, colo e mãos denunciam a idade. Não esqueçam de tratar essas áreas também. E vocês têm uns aparelhinhos que colocam assim, né? Parece aquele monte de manchinhas. Sim. Por isso que às vezes o pessoal pega a gente, Milton, em festa, pega a gente de maneira informal, querendo dicas, né, para cuidado da mão, ou querendo que a gente olhe uma pintinha, alguma coisa. E não é a mesma coisa que olhar no consultório. A gente tem um aparelho chamado dermatoscópio, que eu brinco que a gente não usa o estetoscópio no pescoço, mas a gente tem o dermatoscópio. Aquele aparelho nos permite avaliar a pele e nos permite avaliar lesões de pele com muito mais propriedade, para que a gente possa te orientar de maneira correta, para que a gente possa falar o que é aquela lesão, se aquilo é uma alergia, se aquilo é uma micose, se aquilo é uma pinta benigna, perigosa, maligna. Então, o dermatoscópio é o nosso grande aliado. Então, por mais que eu te dê algumas dicas informalmente, num ambiente fora do consultório, nada substitui a consulta dermatológica. E eu sou muito cuidadosa em relação a isso. Quem vai ao consultório sabe que a minha consulta é demorada, porque eu sou bastante detalhista e eu tô ficando velha, eu tô ficando mais detalhista, mais metódica ainda. Mas eu realmente acho importante velha, isso. Não tá ficando velha. Você sonha o que para o futuro? O que eu sonho para o futuro? Eu sonho... Nossa, que pergunta profunda. Eu sonho para o futuro ver as pessoas se cuidando e se cuidando de maneira integral. Corpo, mente, espírito. Eu acho que isso reflete na saúde da pele, cabelos e unhas. E é esse futuro que eu quero
para os meus filhos. Um futuro onde as pessoas entendam, um futuro onde as pessoas entendam que beleza é um conceito amplo, é corpo, mente e espírito. Que a gente esteja sempre assim, Amém. todo o nosso futuro. Amém. Obrigado, Obrigada doutora. pelo convite, viu? Obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu ficaria aqui uma semana conversando com a doutora Larissa. Que Ai, que delícia. É muito assunto, né, Milton? Milton? Deliciosa. Eu gosto tanto de você. É muito gostoso. Para mim é um orgulho muito imenso ficar aqui com você. Mas nós temos que terminar. Mas a gente vai fazer um monte de cortes incríveis para vocês. E a gente quer trazê-la mais vezes para o podcast da AlaVip e os profissionais da Vita Dermatologia também. Com certeza, com certeza. A doutora Adriana também, que sempre sai com a gente na Eles revista. têm o maior prazer, isso eu posso falar por eles têm o maior prazer sempre em participar. A AlaVip faz parte da nossa história. E a AlaVip está conosco em todos os momentos. E eu espero para o futuro também estar sempre aqui com a AlaVip Magazine ao meu lado. De uma forma diferente, né? Sim, com certeza. Obrigado, gente. Até o próximo podcast.